Hoje nós iniciamos uma série de 4 semanas, onde eu vou estar iniciando hoje, possivelmente pregando mais uma vez, mas com certeza o pastor Fernando vai estar falando 2 ou 3 vezes nessa série. E o texto que nós vamos estar usando como base para essa série está projetado aí para você, é João capítulo 17, versículo 3. Se você puder marcar na sua Bíblia, seria muito bom, claro, se você trouxe uma Bíblia. Se não, acompanhe a leitura e as outras leituras que eu vou estar também usando. Algumas delas eu tenho projetado, mas eu gostaria muito que você aprendesse a manusear a sua Bíblia, manuseá-la. Assim você vai poder ajudar outras pessoas, caso haja necessidade de falar sobre esse assunto que nós vamos falar nessa manhã. Antes de mais nada, vamos orar. Pai, eu te dou graças essa manhã pela oportunidade que eu tenho, Senhor Jesus, de estar compartilhando a sua palavra. Que o Senhor possa me usar de forma poderosa, abrir os nossos ouvidos e, Pai, possamos sair daqui, Senhor, edificados pela tua palavra. Ajuda cada um, Senhor Jesus, a entendê-la. Tira toda a distração, todo o cansaço. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz em João 17, versículo de número 3. Esta é a vida eterna. Tem um professor de português muito bom aqui. Então ele está definindo vida eterna, né, professora? Esta é a vida eterna. Ele usa um artigo definido. Ou seja, não há outra vida eterna sem essa que ele vai apresentar. Não existe vida eterna sem a qual ele vai falar. A vida eterna é essa, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Nossa, glória a Deus. Não é meu objetivo esta manhã falar de outras religiões, mas eu tenho que citar isso. Esse versículo é o versículo dos prediletos para usar contra os evangélicos com respeito a Jesus não ser Deus pelos testemunhos de Jeová. Quantos não sabiam disso? Quantos não sabiam? Então a maioria sabia? Quantos não sabiam disso? Bom número sabe, que bom. Ou talvez você já ficou com vergonha de levantar a mão. Eu falo que eu não sabia. Eu não sabia. Mas fui estudar um pouco e vi que era o princípio. Mas tudo tem a ver com a forma que eles traduzem uma palavra aqui, que é a palavra conhecimento. Né? Na forma que eles traduzem, há pessoas que defendem teologicamente, linguisticamente, muito bom mesmo. Então, assim, eu fui lendo, e vendo realmente que eles têm pontos importantes para defender da forma que eles interpretam. Porque o conhecer aqui, conheçam, está em continuidade, ou seja, fala de relacionamento e não de um conhecimento adquirido e pronto. Mas a forma que eles traduzem é um pouquinho diferente e por isso há essa discordância. Eu só cito isso como forma de informação mesmo para a igreja, não tenho propósito nenhum de falar sobre isso, e de te ajudar quando você for exposto, talvez, com esse tipo de passagem, em um momento, dia de sábado, de manhã, vão sempre na minha casa. Então, mais uma coisa que eu aprendi, e creio que vai edificar a minha vida. Hoje, nessa série, a gente vai iniciar e vai falar vários assuntos importantes. Nós vamos falar de vida e morte, céu e inferno, vida eterna. Serão 5 semanas abençoadíssimas, porque são tópicos importantes para a nossa vida. Porque todos nós, um dia, vamos enfrentar esses tópicos. Ou céu ou inferno, ou vida e morte e vida eterna. Então falar, poxa, vamos falar sobre isso. Claro, porque isso fala de futuro, né? A morte, que é o assunto de hoje, a gente vai falar sobre morte hoje, é uma coisa importantíssima de se falar. Ninguém gosta de falar de morte, né? Eu vejo até a tristeza na cara dos irmãos, né? Mas se Jesus não voltar, você só tem 100% de uma coisa. Você vai morrer. Um sábio uma vez disse o seguinte, que nós somos uma encomenda que a parteira mandou para o coveiro.
vai demorar, mas chega. Então vira para a pessoa que está ao teu lado, você traz encomenda, está demorando. Está demorando. Só para descontrair, porque falar de morte as pessoas ficam meio que, falar de morte. Né? Eu tenho uma tia que tudo para ela usa o termo cruz credo. Então falar para ela de morte, ela cruz credo, fala dizendo que isso atrai morte. Aí eu falava, tia, então eu vou falar de dinheiro, de repente atrai dinheiro também. Mas ela é muito engraçada. Então, esse sábio que proferiu essa palavra, com certeza tem em mente essa verdade que se Jesus, ele talvez não conhecia Jesus, não voltar, e através do arrebatamento nós estarmos com ele, não experimentarmos a morte, como é o caso de alguns personagens da Bíblia, na verdade, Enoque não experimentou a morte, Elias não experimentou a morte, pelo menos nós não temos o relato que eles experimentaram a morte. De uma forma sobrenatural Deus os tomou, e eles estão nesse estado, não sei eu, precisando passar, Deus é Deus, Deus faz o que quer, né? Mas nós, teologicamente, quando você entra, isso há muita discussão em cima disso, porque, como alguns textos que eu vou usar hoje, o corpo precisa de morrer por causa do pecado, nós precisamos de passar pelo próximo, para que ele possa ser revestido de incorruptibilidade, e assim possamos estar inteiramente, completos novamente na presença de Deus. Então, Deus não foi pego de surpresa com o plano dele. Deus não tinha o plano que nós vamos descrever aqui hoje, mas quando ele foi feito pelo homem, a palavra de Deus diz que Jesus é o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo. Isso pira a nossa cabeça humana, não é verdade? Mas como é que Deus já tinha preparado Jesus antes da fundação do mundo, se o homem não tinha nem pecado? Deus é onisciente. Deus sabia que o homem ia pecar. Desejaria que ele não pecasse, mas Deus não criou robôs, Deus não criou máquinas. Deus criou um ser segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. E uma das semelhanças que nós temos com Deus é a capacidade de escolha. Somos uma pessoa, temos o direito de escolha, pensamos por nós mesmos. E por isso, tomamos a decisão que tomamos. O que nós podemos saber sobre morte é o assunto que eu quero falar sobre hoje. Morte não é um personagem mitológico que muita gente pensa, talvez até mesmo por causa de passagens como aquela de Êxodo, que diz que o anjo da morte viria na casa dos egípcios e levaria todo o primogênito. Criou-se a ideia mitológica que a morte é um anjo, vestido de capa preta, com a foice, cara de caveira. E tem gente que acredita, eu hoje me deparei com a morte. E é claro que às vezes um possível acidente dá essa ideia de morte. Mas esse mito que vem surgindo por anos, né, atormenta muita gente. Tem gente que morre de medo dessa figura mitológica. Né? Até uma história de que a morte chegou na Palestina, e essa é a história para vocês rirem, tá? Porque o pastor Todd contou uma aqui, ninguém riu. Eu fiquei tão sem graça, eu ri lá atrás. Mas diz que a morte chegou num vilarejo na Palestina, onde tinha um senhor de mão de ferro, um senhor que tinha vários servos, e ele era muito duro, e de repente um dos seus servos entra correndo em casa, desesperado, pedindo um camelo. Ele falou, por quê? Ele falou, eu tenho que fugir para Bagdá. Ele falou, por que você vai fugir? Ele falou, você não vai entender, eu preciso de fugir. Ele falou, o que foi? Ele falou, eu encontrei com a morte. E ela disse que veio me buscar. Ele falou, não, você não vai fugir dela não. Ele falou, eu tenho que fugir. Ele falou, você não vai fugir dela, eu vou lá falar com ela. Mas na hora que o senhor saiu, o servo pegou o camelo e foi para Bagdá. Quando o senhor chegou lá com os capangas, ele falou assim, você aí. Aí ele virou ela, aquele de preto, né? Você é a morte? Ele falou, sou eu mesmo. Que negócio é esse de você vir aqui atormentar os meus servos? Quem te deixou entrar aqui? Ele falou, não, eu entrei aqui, na verdade eu tenho que encontrar com ele em Bagdá, mas não sei como é que ele vai chegar lá. A minha foi boa, vocês viram? Moral da história, a morte, ela tem dia e hora. Hello? Ela não é esse ser mitológico, mas ela tem dia e hora. A palavra de Deus diz, Salmo 136,
todos os meus dias foram escritos pelo Senhor. Todos os seus dias foram escritos por Deus. E Deus desenhou eles, cada um deles, no centro da vontade de Deus. Preste atenção, ninguém morre antes do tempo. No centro da vontade de Deus, você tem um dia exato de partir. Por que eu falo isso? Porque nós podemos partir antes, se nós sairmos do centro da vontade de Deus.